A lição 9 é a lição chamada inventário. Ela está no princípio 4, passo 4. E diz assim o princípio 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Mateus 5, 8. E o passo 4 diz assim. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. É o que diz Lamentações 3, 40. Como é que eu começo o meu inventário? Essa pergunta que a gente vai se fazer. O inventário ele é dividido em 5 sessões, tá bom? Ele vai ajudar você, esse inventário, essa folha de inventário, ela vai ajudar você a manter o foco na realidade e recordar acontecimentos que você pode ter, a tua mente pode ter reprimido e você pode não se lembrar, tá bom? Lembre-se que você não está sozinho neste processo. Cristo está contigo e você tem o seu padrinho, a sua madrinha e o seu parceiro de prestação de contas, tá bom? É muito importante você ter a sua equipe de apoio. Lembre-se disso. Você pode ter um padrinho só, tá bom? Um padrinho, uma madrinha, mas você pode ter alguns parceiros de prestação de contas. De repente, eles podem te ajudar em outras áreas, tá bom? E como é que é feito isso? Eu vou mostrar aqui para vocês, no próprio manual, no guia do participante, na página 69, estão as 5 colunas, tá bom? São 5 colunas que são colocadas aqui, eu vou explicar para vocês cada uma delas, tá? A primeira coluna é a coluna que é chamada de a pessoa. Nessa coluna você vai listar as pessoas ou coisas que lhe causaram ou ressentimento ou medo. Então a gente coloca aqui quem é o objeto do meu ressentimento ou medo. Pode ter sido uma pessoa ou pode ter sido um acontecimento, tá bom? Exemplo que pode acontecer na vida de alguma pessoa. A morte do pai. Tá? A morte do pai não é a pessoa, você não coloca o pai em si. Não foi aquilo que aconteceu, foi a morte do pai. Foi um acontecimento muito significativo na vida dele. Ou você vai colocar que o seu pai foi uma pessoa violenta e ele te bateu muito. Então, qual que é a pessoa? O pai. Daí você vai colocando aqui todas as pessoas, tá bom? Essa é a coluna 1, a pessoa. Efésios 4, 31 diz assim: abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Vá o mais longe que você puder. Lembre-se de uma coisa, o mais profundo que você for no seu inventário e quanto mais sério você levar a sua recuperação, mais profunda será a sua recuperação, tá bom? A segunda coluna, ela é a seguinte, é a causa. O que acontece? Diz-se que pessoas magoadas magoam pessoas. Nessa coluna você vai listar quais foram as ações específicas que alguém magoou você. Então, que ação específica a pessoa fez que te feriu? Exemplo, aquele exemplo do pai que eu coloquei. O pai foi violento com a pessoa. Então, na primeira coluna ela vai colocar o pai dela. Na segunda, qual foi a ação específica? O meu pai me espancou. Tá bom? É isso que você coloca. Isaías 41:10 diz, não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. A terceira coluna é a coluna que diz o efeito. O efeito vai estar lá. Que efeito aquela ação teve em minha vida? Você descreve a ação específica e como que ela afetou a sua vida, tanto no passado quanto no presente. Por exemplo, foi o pai me espancou. O efeito disso na minha vida foi que eu me senti totalmente rejeitado, eu me senti magoado e eu me senti ferido mesmo, abusado. Foi isso que aconteceu, tá bom? Esse foi o efeito. A próxima coluna é a coluna que diz o dano. Que dano aquela ação causou aos meus instintos básicos? Que pode ter sido sexual, social ou de segurança.
Social, a gente fala quais foram os relacionamentos que foram destruídos. Teve fofoca. O que aconteceu ali? Segurança, integridade física ou perdas financeiras. E sexual, estamos falando de relacionamentos abusivos ou de uma intimidade violada. O exemplo, voltando ao exemplo do pai, o pai que espancava. Então, na primeira coluna ele colocou o pai, na segunda ele colocou a causa, que foi o espancamento. Na terceira coluna ele colocou o efeito. Qual foi o efeito que aconteceu? Então, ele se sentiu magoado, se sentiu violentado. E qual foi o dano àquilo? Ele perdeu completamente o relacionamento com o pai. O relacionamento com figuras masculinas foi totalmente perdido ali. Ele não consegue ter um relacionamento saudável mais com Deus. Ou ele pode dizer que aquilo fez com que ele fosse violento com outras pessoas, violento com os filhos, violento com a esposa, tá bom? Não importa como você foi ferido, não importa o quão perdido você possa se sentir, Deus quer consolá-lo, Ele quer recuperá-lo. Ezequiel 34:16 diz o seguinte: procurei as minhas ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram. Farei curativo nos machucados e tratarei das doentes. A quinta coluna, no final, é a minha parte. Você precisa perguntar para você mesmo: que parcela do meu ressentimento contra o outro é minha responsabilidade? Qual que é a minha parte de responsabilidade nesta questão toda? Peça a Deus que mostre a você o que você fez. Exemplo daquela questão do pai que batia na criança. Pode ser que a responsabilidade da criança seja que ela era arteira. Ou não é nem arteira, mas que ela desobedecia o pai. O pai bateu nela porque ela desobedeceu o pai. Pode ser que chegando neste momento, a pessoa perceba que ela não tem responsabilidade nenhuma. Nenhuma. E isso é verdade, por exemplo, para todas as pessoas que foram abusadas quando criança. Quando você tem uma criança, ela não tem nenhuma forma de se defender contra um adulto. São forças totalmente desproporcionais, tá bom? E quando uma criança passa, na verdade, por um abuso, que pode ser sexual, pode ser físico, pode ser emocional, ela vai colocar ali, naquela quinta coluna, qual que era a responsabilidade dela, ela coloca nenhuma. E isso é muito importante e é um alívio muito grande para a pessoa que passou por um abuso, porque muitas vezes ela se sente culpada, mas ela precisa entender que ela não teve culpa nenhuma, tá bom? Daí você vai preenchendo as colunas aqui, conforme você vai se lembrando no seu inventário. A lição 10 e a lição 11 vão ajudar você a preencher essa folha aqui, essa planilha de inventário, tá bom? A gente vai passar daqui um pouco nessas lições e você vai perceber que ao responder as perguntas da lição 10 e da lição 11, você vai ter bastante subsídio, você vai ter bastante material para você poder colocar o seu inventário aí na folha de inventário, tá bom? Fica firme, continua firme, vai ser dolorido, mas eu te garanto que ao final, quando você passar por todo esse processo, você será muito abençoado por Deus. Um abraço.